Você abriu aí. Estamos online? Acho que sim, né? Tá dando pra ouvir bem? Testando. Então tá bom. Só não sei. Acho que é normal. Cadê a internet? Acho que sim. Vou só conectar aqui rapidinho. Pode estar mesmo. Desculpa se tem mais alguém na live. Estou tentando. Tá bom? Eu vou usar a minha copiloto aqui para mandar mensagens e ver o chat pra mim. É... Deixa eu ver aqui. Só postar lá. E vamos. Acontece. Bom que, né? Dá pra mexer nas coisas enquanto isso. Postar aqui no Insta rapidinho. Que estamos on the line. Vamos lá então. Pra deixar registrado. Vai ficar gravado. Depois vai pra as redes. Acho que provavelmente pro YouTube do conselho ali, comunitário. Então, gostaria de me apresentar. Meu nome é Vitor Hugo dos Santos. Eu sou graduando em análise de dados pela Claretiano e estou fazendo essa palestra com base nas necessidades do curso, com parceria com o Conselho Comunitário do Morro da Caixa, qual também faço parte. Então, a ideia hoje é trazer um pouquinho sobre algumas ferramentas gratuitas do que podem ser usadas por todos, principalmente para a área assim profissional, mas também no dia a dia. E um pouquinho sobre inteligência artificial e mais especificamente o Gemini, que é gratuito e tá aí para todo mundo usar também. E algumas dicas de como usá-lo conscientemente.
da melhor forma possível. Então vamos lá. As primeiras ferramentas que eu gostaria de abordar são o Google Workspace, que na verdade é um grupo de ferramentas do Google, né? Todas gratuitas para uso mais padrão ali delas. E hoje em dia a maioria são muito conhecidas, mas algumas podem deixar passar, principalmente para o pessoal que não faz tanto uso, né? Eu vou apresentar elas primeiro no computador e depois no celular, como a maioria das pessoas usa só o celular. O bom do Google Workspace é que ele é totalmente integrado com os celulares, né? Todos os aplicativos são aplicativos Android e tem essa aplicação. Então, vou começar primeiro com um grupo de aplicativos voltados à comunicação e organização. E o primeiro é o mais básico e mais conhecido, assim, que é o Gmail, né? O Gmail, hoje em dia ele já é mais usado na parte profissional, né? Então as empresas utilizam para comunicação interna, mas ainda muita gente envia currículo, né? Pede para enviar currículo por e-mail. Então é uma ferramenta, o Gmail do Google, ele é uma ferramenta gratuita. E a única coisa que você precisa para criar conta nele é um número de telefone, os seus dados ali, e você tem acesso a todas as ferramentas do Google, na verdade, né? Vou voltar um pouquinho depois. O Gmail, então, ele é bem simples, ele é essa página aqui, onde você pode, aqui vai aparecer os e-mails que você receber, que não tem nenhum novo e-mail porque essa conta institucional não recebeu nenhum e-mail. E aqui a gente pode ver que tem um botão bem grandinho, o escrever, que é onde você vai clicar para fazer o envio desses e-mails. Então, ao clicar aqui vai aparecer essa aba, que você vai botar o endereço do e-mail, que geralmente, no caso de entrevista de emprego, vai estar ali na vaga, né? Um assunto, nesse exemplo a gente vai botar aqui, interesse na vaga X, e aqui o corpo do e-mail, né? Então, e para enviar o nosso currículo, né, pelo computador, a gente vai vir nesse clipszinho, que é anexar arquivos. E aí aqui a gente vai abrir uma janela para anexar esse arquivo, que seria o seu currículo. O Gmail no computador, eu acho que de prático seria isso. Aqui tu também pode deixar algumas mensagens em favoritos, ver as mensagens que você enviou e fica os rascunhos do que você, por exemplo, ó, eu não finalizei aquele envio, não cliquei em enviar. Então se eu vim aqui em rascunho, tem. No caso, quando você preencher todo o corpo do e-mail e botar, anexar o seu currículo, você tem que clicar em enviar aqui no final. E aí, no caso, se você não quiser e não quiser que fique aqui nos rascunhos, você tem que vir aqui na lixeirinha. Aí ele tira dos rascunhos. Acredito que o Gmail é mais isso, então eu vou mostrar também no celular agora. Baixei um aplicativozinho aqui para espelhar meu celular e vou mostrar para vocês. O aplicativo do Gmail no celular, ele até concentra outros e-mails. Então, geralmente vai ser essa logozinha aqui. Vou pesquisar aqui para vocês verem direitinho. Ó, Gmail, esse Mzinho, uma cartinha, né, colorida da Google. E vai ter aqui esse corpo aqui com todas as mensagens. Essa é a minha conta particular, então já tem. Pá, ficou tudo preto. Acho que não está transmitindo. Pá, então tá bom. Se voltar. Opa. Eu acho que o Gmail impede a visualização. Por ser algo pessoal. Ok, então no celular eu vou ter que ficar devendo. Depois eu coloco aqui um. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma imagem no Gmail Android.
Pelo menos pra gente ilustrar. Ó, o Gmail no Android ele é mais ou menos assim. Ele é praticamente igual ao que ele tá aqui. Ele vai estar um pouquinho diferente. Então, ele vai ser assim e aqui vai ser o botão de escrever, né? Ao contrário do computador que fica lá no canto esquerdo, ele fica aqui. E aí aqui você vai clicar e ele vai abrir essa mesma caixinha que abre quando você clica aqui, só que no seu celular. E é o mesmo processo daí. Então vamos lá. Já podia ter mostrado o Meets aqui. O Meets ele é interessante porque ele é bastante usado para reuniões, né? Videochamadas. Ele já está integrado, então na verdade bastante gente já usou ele para fazer videochamada, principalmente na época da pandemia ali, né? Mas ele é bem simples. Você acessa aqui o site e que é o meets.google.com e ele cai nessa aba aqui que você pode criar uma nova reunião. Pode iniciar uma reunião ou agendar uma reunião pelo Google Agenda. Ou no caso de alguém já ter criado essa reunião, você vai digitar o código aqui, né? Vou criar aqui uma reunião para agora, né? Instantânea. E aí ele cria aqui, já me joga numa sala onde eu posso compartilhar a minha tela, igual que eu estou fazendo com vocês aqui, onde eu posso abrir minha câmera. Ele só não consegue porque eu já estou usando a câmera aqui para transmitir para vocês. E vocês conseguem compartilhar aqui o linkzinho dessa vinda aqui, ó, nas pessoinhas e pode digitar o e-mail da pessoa ou acredito que tenha um compartilhar aqui. Olha só, não sabendo fazer as coisas. Ele só tá deixando convidar por um endereço aqui. Acredito que seja esse código aqui, ó, da reunião. Vamos ver. Você vai botar ele lá. Esse códigozinho da reunião aqui você coloca lá para você conseguir entrar. Mas basicamente é isso. Tem uns comandozinhos de levantar a mão para as pessoas saberem. Vamos ver aqui. Vamos ver se tá com o WhatsApp aberto aí. Tenta conectar aí. Não? Então deixa, senão eu ia tentar mostrar pra vocês aqui como fica duas pessoas na chamada. Mas. Então tá bom. E aí aqui você encerra a chamada e tudo certo. Ele é bem legal porque pelo celular. Deixa eu ver se o meu aplicativo voltou aqui. Pelo celular. Deixa eu ver se ele já vem no celular. Ele já vem também. Todos os aplicativos Google, eles meio que já vêm instalados no como pacote do Android, né? A menos que você tenha um iPhone, aí ele não vai ter. Mas o Meets aqui no celular, ele é o. Talvez a gente consiga até mostrar melhor. Ó, meu tá meio em inglês aqui. Mas você vem aqui e ele começa aqui, aparece o histórico aqui das coisas. E você pode criar aqui, ó. Mesmo esquema. Grupo de chamada, aí aparece alguns contatos aqui que você já tem. Deixa eu ver, provavelmente aqui. Ó, aqui ele já te dá o código e já bota para você entrar na chamada. Dá join aqui. Aqui vai dar para aparecer a câmera. Meu Deus, que lindo. Vamos ver se eu consigo enviar aqui agora o código para aparecer duas pessoas na chamada. Opa. Acho que ele acabou saindo. Deixa eu dar um rejoin aqui. Ó, aí aparece assim para a pessoa ser aceita na chamada.
E aí fica aqui a pessoinha e você no cantinho da tela. E aí quanto mais pessoas você bota, mais pessoas vão aparecer aqui. Então tá bom. Então a gente passou pelo Gmail para fazer chamadas. O Meets às vezes ele pode ser usado também na mesma proposta que o Gmail, né? Talvez para fazer uma entrevista à distância. Mas eu nunca ouvi falar tanto sobre isso. E junto com o Meets e com o Gmail, o Google Agenda, ele geralmente já está integrado no próprio celular, o Android. Então, quando você coloca compromissos aqui, já aparece ali no calendário do seu celular. E o Google Agenda ele serve como uma agenda, surpreendendo um total de 0 pessoas. Mas aqui você pode colocar os seus compromissos, né? E criar aqui um evento, por exemplo. Aula X. E aí você vem aqui e configura ela com o horário. Então, tipo, vamos dizer que essa aula vai durar das 10 ao meio-dia. 2 horinhas. Tu pode até já adicionar aqui uma videoconferência no Meets. Então ele já vai criar essa conferência e quando der o horário você vai poder entrar e poder mandar o código. Tu já pode até mandar o código com antecedência para as pessoas, se for marcar uma reunião. Então, vamos discutir um projeto aqui, né? Uma coisa assim. Ou até marcar uma reunião, às vezes, sei lá, com a família, um pessoal distante, comemorar o aniversário de alguém. Durante a pandemia eu criava uma videochamada, comemorar o aniversário de alguns amigos. Aí, fora isso, também pode adicionar um local, uma descrição e até um anexo do Google Drive, que eu vou explicar mais um pouquinho depois. Mas basicamente é isso. Também pode colocar que é o dia inteiro, então ele vai ocupar esse dia inteiro. E ele geralmente. Deixa eu ver aqui mais opções. Se vir aqui mais opções, tu vai poder adicionar uma notificação. Geralmente é padrão, ele coloca. Então, se você botar aqui notificação em 30 minutos, você vai receber no seu celular um pop-upzinho, tipo uma mensagem do WhatsApp lá, só que do Google Agendas, dizendo que daqui a 30 minutos você tem um compromisso tal. Então, para lembrar as coisas também é bom. Junto, aqui a gente criou um evento, mas também é possível criar tarefas aqui, ó, que daí não tem você bota só um horário inicial, né? E você coloca aqui, tipo, tirar o lixo. E aí também tem o mesmo esquema de ter uma notificação para isso, né? Pode botar o dia inteiro também, né? Às vezes precisa. E aparece lá no seu celular o que você tem que fazer. Então vamos dizer que a gente queria aqui, né? Ele tem. Aí você quer deletar, você clica nela e vem no lixinho aqui. Ok. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Junto com. Eu vou mostrar a agenda aqui no celular pra gente ver. Então, celular é agenda. Opa, o celular não tem agenda. Acho que ele vai direto pelo. Talvez o meu esteja em inglês, deixa eu ver. O meu tá calendar porque tá em inglês, mas acredito que em português é o agenda. É esse símbolozinho aqui. Ele vai abrir nessa calendário. Ou agenda ou calendário, gente. Ele vai abrir nessa. Opa! Ele vai abrir geralmente nessa visão diária aqui, que para ir aparecendo os seus compromissos, mas você consegue alterar aqui, ó, por dia. Então aparece só o dia de hoje, todos os compromissos que você tem hoje, e passando para o lado você vai avançando os dias. A cada 3 dias, né? Então ele fica uma tabelinha assim, ó, dizendo o que tu tem para fazer nos 3 dias, a semana inteira, que ele vai ficar assim, e ele vai passando por semanas, ou o mês inteiro, né? Que ele vira um calendário mesmo, dizendo o compromisso que você tem cada dia.
Aí aqui é o mesmo esquema, vamos dizer como está no calendário, você vem aqui e clica. Aí ele vai abrir o dia, aí você vai botar aqui o evento, né? A aula. Vai puxar um pouquinho para cima aqui e ele vai ter as mesmas opções, ó. Então, ó, tá, aqui tá o dia inteiro, né? All day. Ou aqui tá, ó, dia tal, de tal hora, tal hora. Aí você vai configurando aqui, ele é até mais simpático que o de computador, né? Adiciona local, adiciona videoconferência, mesmo esquema. Daí você vem, pode configurar a conferência depois. Ó, aqui é tarefas e aqui é aniversários. Daí ele já configura como uma data anual, né? Então aniversário, aniversário do fulano. Opa. Aí vai ficar aqui todo ano, ele vai lembrar você do aniversário do fulano. Sempre bom quando você descobre a data de aniversário da pessoa. Aí aqui, acredito que, ó, aqui ele vai reunir as tarefas que você tem pendente e você pode ir criando novas listas de tarefas para ir segmentando essas tarefas. Do agendas, acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, só falar. Tomar um aqui. Minha bacia de café. Agora eu vou passar para uma parte mais de produtividade e colaboração. Mas antes de passar, eu vou abrir uma aba anônima aqui. Tá mostrando? Vamos ver. Só para mostrar para vocês como é fácil criar aqui a conta no Google. Ó, você vai vir aqui e vai acessar aqui o Google, né? Pode pesquisar e vai vir aqui fazer login. E ele vai abrir esse aqui para você fazer login, né? Mas como você não vai ter conta, você vai vir aqui em criar conta. Ele vai perguntar se é para criança, se é para trabalho. Você vai vir em criar para uso pessoal. Colocar aqui o seu nome. Aí o dia do seu aniversário. Aqui. Não, é meu aniversário. Aí tem o gênero aqui, homem, mulher, prefiro não dizer, personalizar. E aqui você tem que criar um nome de usuário, que vai ser o seu Gmail. Então vou dar um exemplo aqui nesse lá, Thiago.silva. Provavelmente não vai dar, porque já existem milhões de Thiagos.silva. Ó, então vamos ver, Thiago.silva. Ó, esse nome já tem uso. Geralmente não vai dar para usar o seu nome normal. Então, se você é um e-mail mais profissional, que você quer usar profissional, você tenta adicionar algum caractere especial ou algum número no final, no início, né? Então, Thiago Silva 32. Vamos ver se vai. Não vai, é um nome muito comum. Mas em vez de ou tipo assim, aqui se tiver um nome no meio, sei lá, um G aqui de outro nome, aí provavelmente já vai dar. Não deu. O problema é de quanto mais coisa você bota, mais difícil é pra você dizer o e-mail para as outras pessoas depois, né? Então, vamos tentar G Silva, então. Thiago G Silva. Vamos ver se vai. Não vai. Ó, ele me deu uma dica. Thiago G Silva 39, sem ponto nenhum, funciona. Aí ele avançou aqui e ele vai pedir uma senha, você vai criar uma senha. Aqui já fica a dica que as senhas, a senha ideal é uma letra maiúscula, aí uma série de caracteres, né? Vou botar aqui Silva. Não coloquem o mesmo nome do seu Gmail. Não façam o que eu estou fazendo, então vou botar aqui, sei lá, G Abóbora. E um número, né? Geralmente o pessoal pede um caractere, tipo um arroba e um número. Então, arroba 1, por exemplo. Então aí você vai vir aqui,
e aí você vai ter criado uma conta. E aí ele pede um e-mail de recuperação, que geralmente se você já tiver um e-mail é ideal. E aí aqui ele vai, ó, pode girar o e-mail, criei aqui o e-mail. Ele vai pedir para concordar com os termos de serviços. E agora temos um novo e-mail já operante. E aqui eu já vou mostrar, ó, a ideia do e-mail. No celular, tu consegue pesquisar os aplicativos direto ali na barra de pesquisa do seu celular. E a maioria dos aplicativos do Google já vai vir pré-instalado, a menos que você tenha desinstalado eles, né? E no computador, você vem aqui nesse cantinho, quando você está no Google ou em qualquer outro aplicativo do Google Workspace. Nesses 6 pontinhos aqui tem todos os aplicativos. Ó. Então aqui a gente vai encontrar o Agenda, aqui a gente vai encontrar o Gemini, que a gente vai falar depois, o YouTube, o Gmail. Vamos encontrar aqui mais embaixo o Keep. Aqui, ó, o Keep, que a gente já tinha comentado. E aí agora a gente vai para o Drive, né? Que é o próximo ali na lista, que são voltados à produtividade. O Drive, talvez você nunca tenha visto ele, mas provavelmente você já usou, porque a maioria dos celulares Android, o Google Fotos é conectado com o Drive, então o armazenamento na nuvem que o Google Fotos usa é do Drive. Por isso que ele fica cheio. A maior parte das vezes o Drive fica cheio por causa do Google Fotos. Mas então, beleza. O que é o Drive? O Drive, ele é um armazenamento na nuvem, que se chama, né? Então, ou seja, você coloca arquivos lá que você não precisa ter no seu celular ou no seu computador. E qual é o benefício disso? Você não usa a memória do seu celular e do seu computador e você consegue acessar os arquivos que estão no Drive de qualquer lugar. Então, se você botou um arquivo do seu computador no Drive, você consegue acessar ele do seu celular e vice-versa. Então, botou alguma coisa do seu celular, tipo as fotos do Google, Google Fotos, né? Você consegue acessar pelo computador. E junto disso, aí o Drive, né, só para especificar, ele é gratuito e tal, até 15 GB. Então, até 15 GB você pode botar os documentos, as fotos lá. Passou disso, aí você tem que pagar um extra, né, para o Google para você conseguir usar. Ó, o plano mais básico, vamos dizer, ele é R$ 50 por ano. É consideravelmente baratinho. R$ 5 por mês, que é o de 30 gigas. Aí um pouquinho melhor, ele já é R$ 10 por mês e R$ 100 por ano, né? O plano anual geralmente é um pouquinho mais barato. Mas beleza. Agora eu acho que Agora eu já vou entrar junto com o Drive. Eu vou mostrar no celular antes, para vocês verem. Cadê aqui? Então eu vou vir aqui e vamos colocar aqui, ó, Drive. Ó, é esse triângulozinho colorido. Tudo na Google tem essa paletinha de cores coloridas. Então o Drive aqui vai estar nesse esquema. Ele é várias pastas. Você vai ter o Home aqui, que vai ter os principais documentos que você usou. O estrelinha é alguns documentos que você favoritou. O Share é alguns documentos que as pessoas compartilharam com você. E o Files é literalmente uma lista como estava ali. E você pode criar pastas. Eu vou ensinar no computador que mais. Aqui no celular seria aqui. Opa, no maisinho. Você pode vir aqui, onde você pode fazer o upload de arquivos do seu celular. Aqui no upload. Você pode criar pastas para organizar esses arquivos. Pode escanear documentos, que vai salvar ali como um PDF. Ou criar documentos, planilhas, que aqui é Docs, Sheets, e Slides, que é o que eu vou falar agora. Aqui no computador, você vai vir aqui nesse novinho, novo, aí você vai poder criar uma pasta, dar upload de arquivo, upload de uma pasta, documentos, planilhas, apresentações e formulários. Falando nisso, eu tenho que criar um formulário para vocês colocarem o nome para mim. E porque eu preciso para minha apresentação, para minha faculdade. Mas beleza, estamos aqui no Drive, então a gente vai para o próximo tópico agora, que é o Google Documentos. Que, se eu não me engano, no celular
você consegue acessar ele tranquilamente direto pelo Drive. O único que tem algumas limitações é o Planilhas. O Google Documentos ele nada mais é do que uma página em branco. Então aqui você vai poder tanto anotar coisas que você precisa, quanto fazer, por exemplo, um currículo. Aqui você vai conseguir fazer o currículo. Ele já com ele já tem alguns arquivos como padrão aqui, ó. Ata de reunião, rascunho de e-mail, comunicação, aparentemente não tem muita coisa. Controle de revisão. Ele tem uma parte mais voltada para trabalho, né? Mas o Docs em si ele é bom para você, né? Você quer fazer alguma coisa que quer imprimir, você faz aqui e consegue até no celular, né? Uma coisa muito mais simples, que você não precisa mais do computador, instalar o Word, o pessoal conhece, que é um editor de texto pago, né, da Microsoft. Então aqui você consegue vir, aqui você vai botar o título do seu documento, né? É, e aqui no corpo você vai botar o texto que você quer. Vou até. Aí aqui nessa parte do Docs, o que, que a gente vai ter mais? É, ai, é, básico assim, né? Só para apresentar para vocês, para caso vocês forem usando. Eu não vou me aprofundar muito nas ferramentas em si, porque a gente podia dar uma aula aqui só sobre Docs, só sobre planilha, só sobre slide, só sobre todos os outros aplicativos que eu passei aqui, porque tem vários detalhezinhos, né? Mas por exemplo, o Docs a gente vai ter aqui os mais básicos, que são o tamanho da letra, o tipo da letra e negrito, itálico, sublinhado e cor da letra, né? Que aí você vai poder fazer aqui o coisa. O ideal dessas ferramentas é você ir explorando. Vou mostrar também como é que fica aqui no celular rapidinho. Então a gente vai vir aqui e vai criar um Docs. E aí vai sair escrevendo aqui, né? E aí aqui no celular vai ter as opções aqui nessa barra inferior. Então a gente vai selecionar, por exemplo, a letra e botar por exemplo, aqui eu botei um pontinho ali, né? Ó, posso botar numeração, jogar mais pra cá, mais pra lá, botar em negrito ou não, tirar. E aqui tem as configurações da letra, por exemplo, botar uma cor na letra. E aqui tem uma paletinha de cores, né? E aqui o alinhamento mais centralizado. Aqui em cima a gente vai ter a fonte. Então aqui ele já tem alguns, como é mais, o celular ele é mais difícil de mexer, ele já vai ter alguns modelos de letra, de tamanho, né? Então, tipo, por exemplo, eu quero um título, ele já vai botar um tamanho grande aqui pra mim. Vou conseguir mexer na cor da letra e sair ele, né? Aqui em cima. E se ele é negrito, se ele é centralizado, qual o tamanho do espaçamento e várias partes aqui que são mais específicas dessa parte de formatação de texto. Vai dar OK aqui e aqui você muda o título também, ó. Então voltando aqui pro computador rapidinho. Ó, aqui agora eu vou atualizar essa página aqui e provavelmente já vai aparecer. Ó, agora já apareceu aquele documento lá, já está aqui. E se eu acessasse essa conta que eu acabei de criar pelo celular, ele também estaria lá. Agora a gente vai mostrar o planilhas. Eu acho que a planilha em si já é uma coisa que menos pessoas têm interação, mas na área do mercado de trabalho, muitas, né, principalmente a parte administrativa ali, e as pessoas têm contato. E se você é um dono de negócio, né, você pode utilizar muito bem o Google Planilhas para organizar tanto tarefas. Ó, aqui ele até tem alguns exemplos de tarefas para evento, e aí já fica bem bonitinho. Ó, candidatos para recrutamento, pode botar
workflow aqui, né? De cada um, pontuação da pessoa. Mas, por exemplo, uma tabelinha em branco, a gente já pega um modelinho bonitinho aqui, ó. Ele já mais ou menos ensina. E aí aqui, por exemplo, você poderia trabalhar tarefas que você tem que fazer, né? Por exemplo, tarefa 1. E aqui se ela está concluída ou não. Então, ok, né? E eu uso bastante o Google Planilhas para organização financeira. Então existem outros aplicativos mais simples, né, e de graça até para celulares. Mas o bom do Google Planilhas é que você pode fazer, tendo conhecimento de como fazer, você faz ele do jeito que você quiser, né? Colocando, tirando, e ele está sempre conectado ao Drive, então ele está sempre, você sempre consegue editar ele de vários lugares sem ter nenhum problema. E a planilha funciona assim, você preenche aqui cada uma das células e ele é formado esse matriz, que eu acho que se chama, de colunas, que são as colunas por letra e números por linha, né? Aqui também é o mesmo esquema, você vai botar o título, tarefas, e aí é isso. Eu vou mostrar aqui pelo celular. Pelo celular, o Google Planilhas ele é limitado pelo Drive. Ele meio que abre. Com o meu acho que já tem, ele não vai ficar. Mas vocês vão, se vocês quiserem usar tudo a questão de configuração, de fórmulas que tem aqui no Google Planilhas pelo celular, dá para usar, eu uso tranquilamente. É muito mais difícil que usar pelo computador, mas aí vocês têm que vir aqui na Play Store e porque raramente ele já vem com o celular, porque como é um software muito específico, você vai ter que vir aqui na Play Store e procurar aqui, ó, planilhas. E aí vai ter aqui, ó, o Google Sheets, que para vocês provavelmente vai estar Google Planilhas. E eu não botei na apresentação, mas também temos o Google Slide, que eu acho que pelo que eu vi ali, não sei se tem no celular, mas ele é o aplicativo do Google para apresentações, para criar apresentações, né? Como essa que eu fiz. Só que eu não fiz para ele, eu vou passar outro e eu só vou dizer aqui porque ele é gratuito, 100%, e o outro não é 100%. E numa hora de para você fazer, né? Então você vai vir aqui, tem vários modelinhos de apresentação já prontos para você usar. E é bem específico, né? Geralmente um trabalho específico que vai trabalhar esse aqui ou um estudante, né? Mas é gratuito e muito mais fácil você ter que se cadastrar em outro site para ter acesso a isso. Deixa eu ver que se pelo celular aqui ele tem essa opção de criar. Acredito que sim também. Vamos voltar no nosso Drive aqui. Ó, tem também os slides. Mas aí ele pede para instalar. Ó, ele provavelmente iria acontecer isso com planilhas também. Ele pede para instalar para você conseguir mexer como no aplicativo que todo mundo usa. Ele não vem instalado no seu celular, né? Então tá, vamos lá, vamos continuar, que eu já me enrolei mais do que eu queria nessa parte. E a gente vai chegar. Ó, não sei se vocês chegaram aqui por um link direto ou pelas postagens do Instagram do Conselho, mas eu fiz as postagens pelo Canvas, né? O Canvas ele é um site de. Ele começou só como site, né? De design, então principalmente para redes sociais, mas hoje em dia ele já tem para quase tudo, todos os modelos. Então a gente vai abrir ele aqui. Ele é bem simples a conta, você pode criar a conta até pelo seu Google. Agora que você já tem uma conta Google, você vai lá e clica e coloca entrar pela conta Google. E ele vai criar, ele vai pedir só mais uma informação ou outra.
Então, como é que funciona o Canvas no computador? Ele vai abrir essa aba gigante, aqui já tem vários projetos porque eu já uso, né? E você vai poder vir aqui em criar, e aí aqui ele já vai ter diversas opções para você criar e várias ideias aqui já do que você pode criar com ele, né? Mas ó, hoje o Canvas já tem planilha, documentos, ele é quase um Google Workspace, né? Quadro branco para apresentações, então ele, né, como a gente falou, aqui eu até recomendo mais do que o Google Slides, porque o Google Slides é mais simplesinho, mas se você tem pouca dinâmica, talvez seja mais fácil você usar o Slides, né? Aqui ele tem mais opções. E principalmente o Canvas é muito usado para redes sociais, né? Então aqui já tem o padrão de tamanho de story para o Instagram, post para o Instagram, capa do Facebook. Também tem a parte de edição de fotos aqui que você consegue enviar, criação de vídeos, já modela para impressão. Então você quer fazer um cartão, aqui tem os modelos para impressão de cartão, ele já vem com corte, ele que a gráfica pede e tal. Também consegue criar sites no Canvas, mas é uma parte mais limitada, né? Você consegue criar um site assim de visualização, vamos dizer assim, de apresentação, talvez um cartão virtual, né, que você precise, consegue criar por aqui. Mas ele é mais usado principalmente para criar para redes sociais, né? Então você tem um negócio, você tem faz um freela, vende alguma coisa, você pode vir aqui e criar, por exemplo, um story. E aí aqui já vem com alguns modelos. Então, sei lá, você vende sorvetes. E aí você vem aqui e vê alguns modelos de sorvete e já tem ele pré-criado. Aí você vem aqui e clica e ele já tem tudo aqui. Então, eu não quero ice cream, eu quero sorvete. E aí vai alterando aqui, ó. Você clica no coisa e vai mudando as caixinhas de texto. Aqui atrás, por exemplo, ele tem uma imagem, você consegue clicar nela e mudar a cor. Então eu quero um azul e um azul mais escuro. Ó, já ficou assim, ficou horrível. Parabéns. E você consegue, por exemplo, aqui, né? Beleza, não gostei desse sorvete aqui. Aí você consegue vir em elementos e pesquisar aqui sorvete, que aqui não é mais um design, né? Ó, a questão do Canvas é que ele é um aplicativo que não é 100% gratuito, né? Você utilizar ele é de graça. Porém, diversas coisas dentro dele, ó, quando tem o Prozinho aqui, você tem que pagar o prêmio para usar. Então, por exemplo, aqui eu vou ter que encontrar alguma imagem que não tem o Pro aqui, ó, para conseguir usar. E provavelmente ela vai ser uma imagem com fundo, geralmente. Aí ele não vai ficar no mesmo esquema bonitinho ali que aquele. Mas, por exemplo, vamos dizer que eu quisesse aqui sim criar aqui, colocar esse quadradão. Era uma imagem, não precisa ir lá na internet pegar essa imagem. Já tem várias imagens prontas, né, para você utilizar. Aqui você pode utilizar texto, então pode adicionar vários textos. Ele tem vários aplicativos. O Canvas tem uma infinidade de coisas que você faz o upload de imagens, né? Falei demais. Beleza, o Canvas é isso. Então ele serve para falar sobre isso. E depois eu recomendo que quem queira se aprofundar, quem queira realmente uma ferramenta que gratuita, poderosa assim de design, né? E quem queira aprender mais, existem muitos tutoriais na internet sobre o Canvas em si. E ele também é bom para você achar, né, inspiração aqui. E agora o Gamma App, que é outro aplicativo de criação de apresentações e sites, que é o que eu estou usando nesse momento. E aí a gente já meio que começa a entrar um pouquinho na parte de inteligência artificial. O Gamma App ele é um site. Eu esqueci de mostrar o Canvas. Acho que eu só vou citar. O Canvas ele tem um aplicativo para o Android. Você consegue acessar ele pelo site também, www.canva.com, mas você vai ali na Play Store e pesquisa por Canva, assim, ó, Canva, Canva, e você tem acesso ao aplicativo em si, que aí ele roda mais fluido, ele é mais adaptado para o celular em si, né? Conseguisse fazer? O
formulário pra mim? Você pode fazer? Mob. Uhum. Me joga aí no chat pra mim. Obrigado. Eu vou abrir ele aqui, ó, em outra aba pra vocês verem. A questão é que o Gamma App ele tem créditos. Então você tem um limite de créditos que você pode usar. É, e aí, tipo, quando você pode ganhar mais créditos, ó, pagando o plano ou indicar outras pessoas para usarem. Aí quando você indica, a pessoa cria a conta lá, você ganha alguns créditos, mas esses créditos são limitados. E então, né, você consegue usar um pouquinho e depois você tem que pagar. Mas ele é muito bom. Voltando na explicação, né? O Gamma App ele é um aplicativo de criação de. Ele começou como criação de apresentações e agora ele cria sitezinho simples também. E com IA. Então, ao invés de você pegar igual o Canvas ali, que no máximo você pega um modelo e vai alterando com o que você quer, no Gamma você vem, cria a conta. Vou até sair aqui, ó. Sair. Vou abrir ele aqui no nosso navegador anônimo. É Gamma App, o sitezinho dele. E aí eu vou aqui, ó, continuar com o Google. Ele vai abrir uma janelinha, vamos ver se ele vai conectar aqui. Ó, só vou dar continuar. Para o celular é a mesma coisa. Vou até tentar abrir. Já criou, ele já abre essa janela. Aí vamos dizer que eu uso para uso pessoal aqui, né? Eu sou uma pessoa, sou um criador. Eu tenho zero experiência em apresentação. Não, eu quero criar a apresentação do zero. Aí aqui você vai preenchendo, é conhecido de um colega. E aí beleza. Aí você vai cair nessa página que você pode fazer o quê? Pode pegar um, tipo, você foi lá no Docs, olha aí o Docs, escreveu aqui que você queria criar uma apresentação e fez os títulos da apresentação, fez vários tópicos dela, e aí você pega esse texto, copia aqui ou salva o arquivo, e aí você vem aqui e cola o texto. Ó, se eu clicar aqui, ele vai para essa página. Ó. E aí ele até explica aqui, ó, o ideal é você fazer assim, ó, um exemplo, né? Vai, coloca o título e os pontos chaves, né? E aí você separa com tracinhos a cada slide que você quer. Mas, como eu não tenho um texto, eu vou criar, e talvez você também não tenha, aqui é de última hora, você precisa criar uma apresentação sobre um tema que você sabe, domina, mas né, não deu tempo de fazer a apresentação. Então você pode vir aqui ó, nessa segunda opção, que é gerar. Essa outra opção é importar um arquivo, que é o mesma ideia do colar o texto, só que é um arquivo já pronto, né? Pode colocar um documento, uma página, uma apresentação que já existe. Obrigado. Não esquece de botar o título, meu amor. É só alterar. Beleza. Você vai vir aqui e vai em gerar. E você escolhe a quantidade de slides que você quer, né? Ele limita até 10 aqui. Acima disso é o plano pago. Um padrão tradicional ou alto, que é, vamos dizer assim, o tamanho dos cartões. Então, o tradicional, o padrão são que expandem, que ele está dizendo aqui. O tradicional é um padrão de PowerPoint, o Google Slides ali que a gente falou. E o alto é para apresentações com muito texto ou folheto, né? Que ele fala aqui. A gente coloca aqui a nossa língua e, por exemplo, quero apresentar sobre é... bibliotecas. Quero fazer uma apresentação sobre bibliotecas. Eu já sei, só que não deu tempo. Preciso apresentar bibliotecas, quais os tipos e o que fazem. Só para dar contexto, eu sou também formado em biblioteconomia. Minha esposa está se formando também, por isso que esse tema agora. Então a gente vai vir aqui e vai girar.
Ó, ele já criou aqui os temas, então aí você vai vir aqui, vai ver, ó, bibliotecas, tipos e funções. Aí ele bota dois pontos, que é a introdução, papel, o que é uma biblioteca. Aí ele bota alguns pontos, biblioteca nacional, biblioteca pública, biblioteca escolar, e cada uma ele vai colocando aqui. Então ele cria com base nisso. Já vou me adiantar, tenha cuidado, ele pode criar informações que não fazem nenhum sentido. Então, como é que se faz? Você vem aqui, pega, legal, ele começou assim, não, aqui não faz sentido ele botar tipos e funções, eu vou botar biblioteca só como título e aí eu apresento isso aqui. Esse aqui não gostei muito. Esse exemplo aqui ficou ruim e não quero. Eu não quero que não apareça na apresentação, eu vou falar só sobre ele. Aí você tira, não, quero botar alguma coisa aqui a mais. E aí você vai escrevendo. E no final, você vem aqui e escolhe temas. Ó, pode vir aqui e ver mais. E aí vai ter vários tipos de tema. Vou pegar um tema aqui, ó, esse tema aqui. E aí você seleciona o tema que você quer. Você Você vem aqui e escolhe a quantidade de texto por coisa. Então ele média, resumo ou detalhado. Vou deixar em média aqui. E aí aqui ele até deixa você. Aqui ele pergunta quais imagens que ele vai usar. Se você vai criar com IA ou se você vai pegar de algum outro lugar, né? Aqui tem GIFs, tem fotos de um estoque que eles têm parceria ou da internet. E aí ele pergunta qual o modelo, né? Vamos deixar com IA aqui, que daí a gente já vê um exemplo da IA criando imagens, ó. Tá, gerar. E é super rápido. Eu acredito, vou até dar uma olhada enquanto gera aqui pra gente, ó, já vai escrevendo, mágica. Vou ver se o Gama App tem aplicativo, que eu não cheguei a confirmar isso, na Play Store, ou se ele é só um site. Ó, já tá pronto, nossos slides. Eu duvido você conseguir fazer um slide melhor nesse mesmo tempo. Vamos ver. Gama. Ó, não tem aplicativo, acho. Beleza. Ele aqui tá me explicando, como é a primeira vez que eu crio, né? Tá me explicando aqui que esse é um cartão. Aqui tá o título do cartão, que são blocos, né? Cada parte de texto aqui é um bloco e imagem e você consegue ir editando. Então assim, ó, ele faz todo o esboço textual de imagem que vai dizer, ficou bom, né? Tipo assim, ele cria aqui umas imagens de meio além, né? Então você pode vir aqui, não, achei essa imagem aqui, pô, um monte de flor dentro da biblioteca que não faz sentido. Aí ele até diz qual o prompt que ele usou em inglês aqui, mas você pode mudar, né? Eu quero uma biblioteca, parte interna da biblioteca. Você pega aqui e cria pede para ele aprimorar, vamos ver o que ele faz. Ele coloca em inglês aqui, mas vamos confiar na IA. Aí você gera, cada imagem que você gera, você gasta um pouquinho dos seus créditos, né? Então talvez não seja muito esperto ficar usando aqui. Mas até porque depois eu vou explicar para vocês onde vocês conseguem gerar essas imagens de graça com menos limitação que aqui. Ainda é limitado, mas é bem menos. Mas enquanto ele gera aqui, ele criou vários slides. Aqui já mudou. Agora já tá. Ainda tem um monte de planta. Gosta de planta esse modelo deles. Mas aí ele dá várias opções aqui pra gente. Escolher, entre as três aqui já tá mais, né? Uma biblioteca mais concisa aqui, sem plantas. Gostei. Um pouquinho de plantas ainda. E aí aqui ele já, aqui ele coloca pra você colocar ícones, né? Eu quero botar com a carinha aqui. Aqui eu quero botar eu posso pesar livro. Acho que é em inglês aqui. Um livrinho. E aí aqui já tem todo o esboço. Você dá uma olhada, vê se tudo faz sentido, vê se está agradável esteticamente para você. E aí você consegue compartilhar essa apresentação através de um link aqui para as pessoas acessarem. Ou você consegue apresentar no seu computador, né, no seu celular, direto ali, ó. Utilizando aqui, ele diz aqui como passar pelo computador nas setinhas. E você consegue ir passando e fazendo sua apresentação que você fez super rápido. Então
pode dar. Ah, ele até tem uma opção de ênfase aqui, ó. É legal. Ok. Apresentei. Como eu disse, gente, se eu for parar para apresentar tudo que o Gamma App faz, é um monte de coisa. Ele mesmo ensina aqui, ó, como fazer as coisas. Mas eu só vou abordar por cima, só para vocês conhecerem a ferramenta. Acredito que só de vocês saberem que ela existe já vai ser útil. E depois eu vou disponibilizar esse slide com os links para os aplicativos também. Agora entramos na parte de inteligência artificial. O que é a inteligência artificial generativa, né? Que é a que está na boca do povo, que está mais famosinha, que são o ChatGPT, o Google Gemini, está na mídia e está movimentando a economia mundial e tal. A inteligência artificial generativa, ela é um tipo de... O que é inteligência artificial, né? Inteligência artificial são programas, né, software, a tentativa de criar um programa que replique parte de ações ou pensamentos do ser humano, né? Então existem diversas vertentes de inteligência artificial. Então a gente pode ir para uma vertente mais robôs, né, de tentar replicar realmente ações, ou a parte de carros autônomos, é tudo inteligência artificial. E hoje a gente já usa inteligência artificial todo dia, porque as propagandas que aparecem o tempo todo no Instagram, no Facebook, no Google, utilizam a inteligência artificial para mandar essa propaganda para você, porque você clicou em alguma coisa ou pesquisou alguma coisa e ela viu, e aí agora você vai receber essa promoção por um bom tempo. Porque a inteligência artificial do Google, do Facebook, do Instagram entendeu que você gosta daquilo, e aí tem pessoas que pagam para ela entregar o conteúdo para quem gosta daquilo. Mas ok, isso é inteligência artificial em vários contextos. O que é a generativa? Que é o ChatGPT, que é o Google Gemini. Elas são inteligências artificiais que são criadas a partir de uma montanha de dados, e elas são focadas em linguagem natural, que eles chamam. É o nosso texto, né? O computador ele funciona através de códigos, através de principalmente as inteligências artificiais, através de redes neurais, que eles chamam, que são códigos gigantes e complexos. Então, essas inteligências artificiais, elas são treinadas em milhões de dados de escrita, ou seja, praticamente a internet ali, né? Diversos dados da internet, até várias questões são levantadas durante essa criação, de que dados sensíveis, dados de uso privado, né, foram usados no treinamento dessas inteligências artificiais. Mas a inteligência artificial generativa, ela é focada em gerar conteúdo. Então ela é treinada para memorizar padrões. Então ela memoriza como é que forma aquela palavra é inserida em que contexto, e ela gera um novo texto com base naquelas informações que ela tinha. Dentro disso, a gente já entende que ela não necessariamente sabe o que ela está gerando. Ela gera com um padrão matemático estatístico do programa ali. Então ela gera uma palavra atrás da outra, ou uma imagem, né, com base no que ela entendeu das palavras que você colocou, para chegar num resultado. Não necessariamente esse resultado está correto, mas ela sempre chega no resultado. Vocês vão ver isso. Então, ela é mais a inteligência artificial generativa, ela é focada em gerar textos, imagens e vídeos. Hoje a gente já tem até vídeos aí, tem bastante vídeos fazendo sucesso no Instagram, que são os vídeos feitos por IA, né? E também temos a parte de agentes, que são, eu vou dar um exemplinho, mas é uma parte mais aprofundada, geralmente mais focada no mercado de trabalho mesmo. A IA que eu vou apresentar para vocês é o Google Gemini, que ele é conectado a Google ali, né? Vou até abrir ele aqui, mas eu vou abrir ele na nossa página lá, que a gente está com a nossa nova conta.
O Google Gemini, para você utilizar ele, você só precisa de uma conta Google e você tem acesso aos modelos da Google gratuitos ali e praticamente tudo com algumas limitações e alguns modelos mais fracos, que eles chamam, com um pouquinho mais de acesso limitado, né? Ilimitado, né? Então, essa aqui é a cara do Google Gemini. No celular, eu vou mostrar para vocês que você consegue acessar ele de algumas formas, tanto pelo site quanto já vou mostrar agora. Ó, você pode acessar o site diretamente pelo navegador ali do seu Google, ou agora alguns celulares ele já atualizou. E quando alguns celulares mais recentes e tal, ele já atualizou. E quando você clica no botão que era o antigo OK Google, ou quando você fala OK Google, ele já abre assim, ó, ele abre assim, ó, padrão do Gemini. E aí, geralmente, quando você faz por comando de voz ou pelo botão, ele já abre para você falar, né? Então, esse aqui já é o Gemini nativo do seu celular, caso você tenha, né? E aqui você já pode chegar e falar para ele: é, me dê exemplos de biblioteca. Já ele não entendeu muito bem o que eu falei, mas ó, e ele fala para você já o que é o prompt e ele gerou aqui um exemplo do que são bibliotecários. Ele entendeu bibliotecários em vez de bibliotecas. E aí ele já dá exemplos de bibliotecário, o que é de cada tipo de biblioteca. E assim vai. Então, pelo celular você consegue acessar pelo comando de voz ou pelo botão lateral do seu celular, se tiver, né? Se ele já estiver atualizado. Se não, e até recomendo, porque esse é um pouquinho limitado até o padrão assim. Você baixa ali no Google, né, na Play Store. Então você vai lá, Play Store, já está até aberta a nossa aqui, e baixa o Gemini. É Gemini, né? O nome. Vem aqui e baixa ele, que eu já tenho baixado. E ele vai ter essa carinha aqui também, ó. Ele já dá alguns exemplos de prompt, que a gente já vai abordar o que é o prompt, que é nada mais é do que o texto aqui que você vai pedir para ele. E aqui, ó, nesse balãozinho no canto esquerdo em cima, você consegue clicar para ver as suas conversas anteriores. Eu vou mostrar aqui no computador e ele é praticamente igual. Lá é o balãozinho, aqui é as barrinhas aqui, né? Então, praticamente o Google Gemini é isso. Ele é um texto, um lugar onde você consegue conversar, entre muitas aspas, né, com a inteligência artificial. Para que você vai usar o Google Gemini para apresentar? O que você vai fazer com ele, né? Você pode utilizar ele para estudar, para tirar uma dúvida. Ele é literalmente treinado em toda não, mas muitos dados da internet. Então, ao invés de você ter que pesquisar um site, abrir um site, ler às vezes coisas que você não quer, e você pode vir aqui e perguntar para ele o que é a inflação. E aí ele vai criar um texto aqui explicando o que é inflação, quais são as causas da inflação, os efeitos da inflação, e ainda vai te dar fontes de onde ele pegou isso. Só que, li aqui, mas não entendi nada. Tipo assim, se fosse, não entendi. Tipo, a mesma coisa que eu ler lá a fonte que ele mandou e eu não entendi o que significa esses termos aqui do jeito que ele falou pra mim. Ficou confuso. Você pode falar que diretamente para ele, ficou confuso. Explique de outro jeito. E aí ele vai tentar explicar de uma forma mais simples. Até botou letras maiores e um passo a passo explicando.
Ou você pode falar, pô, ainda não entendi. Pode falar assim, ó. É que eu pulo do gato de como você aprender coisas que você tem muita dificuldade. Explique como se fosse para uma criança. Aí ele vai pegar aqui, ó. Ó, imagine que você adora um sorvete. Antigamente, você ia na sorveteria com R$ 5 comprava um sorvete. Hoje você vai na sorveteria e os mesmos R$ 5 só dá um sorvete pequeno. Então, não faz que aí vai ficar torto. Olha ali. Ah, tá. Então tá bom. Beleza. E aí ele explica aqui de uma forma bem mais simples. E tipo assim, ó. Só você vai ver isso. Então não fique com vergonha de falar com a inteligência artificial e pedir para ela explicar como se fosse uma criança. Porque é você e ela é uma máquina, ela não vai te julgar. Ao contrário de outra pessoa que talvez te julgue, né? Se você perguntar ou dizer que não entendeu, você pode ficar constrangido. Então, a principal implementação assim no dia a dia é realmente tirar dúvidas. E para dúvidas comuns, assim, dúvidas simples, a inteligência artificial geralmente vai acertar, assim. É muito difícil ela se tendencionar a algo, né? Principalmente informações que tem muita coisa na internet. Talvez se você perguntar sobre algo que tenha um lado político, aí talvez ela aborde alguma coisa. Mas eu já vou dar algumas dicas de como melhorar essa quando for perguntas mais avançadas, né? Perguntas mais complexas. Mas, resumidamente, você usa no seu dia a dia. Você pode mandar imagens também para ele pelo celular. Então você, chegou lá, viu um negócio, sei lá, uma coisa, um objeto, uma foto, uma árvore, uma planta que você não sabe o que, que é, mas quer saber. Você pode mandar uma foto para ele pelo celular. Vou até mostrar aqui, ó. Vamos ver aqui pelo celular. Cadê meu aplicativo celular? Você vem aqui no maisinho e vem em câmera. Aí, por exemplo, eu vou botar aqui a foto do mouse. Vou anexar e vou falar para ele o que é isso. Uma vez eu mandei a foto do céu com umas nuvens e perguntei que tipo de nuvens eram aquelas. Olha só, ele descobriu até a marca do mouse. Então ele falou ali que é um mouse, ele é preto, é da marca tal ali, do dragão, e tá com a luz vermelha, né? Então funciona com plantas também. Talvez ele não tenha uma assertividade tão certeza, mas se você já tem uma noção, vai ser mais fácil, né? Tipo, se você só não lembra o nome da planta, mas sabe qual ela é. E você pode usar isso no seu dia a dia livre. Você pode conversar com ele. Então, tipo, posso chegar aqui e falar: quero uma receita de panqueca, me ajuda. Ele vai dar aqui a receita, passo a passo, vai ler para você. Então você pode estar ali fazendo e ouvindo ele falar. Modo de preparo e tal. Isso aqui é muito bom para fazer receita. Às vezes eu chego e falar, eu tenho trigo, manteiga e ovo. O que que eu consigo fazer com esses três ingredientes? E ele vai me dar uma receita. Então, para o dia a dia, para questões simples, assim, ele é muito útil. E às vezes você fica com preguiça de abrir o Google, achar um site, ler sobre aquilo. O ideal é você se aprofundar, né? Mas como por dúvidas rápidas assim, ele é muito mais fácil, porque, por exemplo, você usa um comando de voz, então você fala com ele e ele já te dá uma resposta para você ouvir, né? Você não precisa nem ler. É... Beleza, vamos continuar aqui, vamos ver o que eu tinha mais para apresentar. Agora eu vou passar para a parte de como escrever uma pergunta mais aprofundada. Então, ou seja, né, primeiro eu vou falar que o que a gente usou ali, essa parte de texto para você escrever, deixa eu ver. Ah, tá.
ele é o chamado prompt. Então, geralmente quando alguém está dando uma aula, ele chama aquele campo ali de prompt. E o prompt, existem algumas dicas para você tirar um resultado melhor dele. Então, por exemplo, você vai fazer um. Eu peguei um exemplo aqui de, por exemplo, você tem uma empresa e você vai. Quer fazer um estudo de persona, que é tipo criar o cliente ideal para você trabalhar com marketing, até pedir para o próprio Gemini ali outras dicas depois com mais embasamento. Para você fazer esse prompt, para ele não ficar tão simples, eu até vou mostrar para vocês como seria ele sem nada e como ele seria com todo esse embasamento. Você vai usar o FACTAP, que é uma sigla, né, para formatação, exemplos, contexto, tom, ação e persona. Então, o FACTAP é a siglinha para você lembrar. Então, vou fazer um prompt aqui, FACTAP, e aí você vai tentando lembrar o nome das coisas que são bem intuitivas. Mas eu vou passar um por um aqui. Então, o F do FACTAP é de formatação. Então, você vai delimitar o formato que você quer a sua resposta. Se vai sair uma lista daquilo, se vai sair um resumo daquilo, se vai sair um texto corrido, uma tabela, um gráfico, uma imagem, se é uma aula, se é um roteiro de vídeo. Então, você delimitando o formato que vai sair é mais assertivo que você queira, né? Às vezes você vai chegar e vai falar, eu quero isso, mas ele não entendeu e ele vai lá e explica o que é aquilo e não dá um exemplo, né? Não dá uma lista. Eu quero uma ideia tal. Aí ele só manda uma ideia, mas você queria uma lista de ideias. Os exemplos, que você pode literalmente dar um exemplo de como você quer que ele responda. Então, tipo, eu quero a resposta assim, com quadradinhos. Nossa, não fez nenhum sentido. A cor eu não consigo lembrar, mas um exemplo específico que você consiga dar um exemplo do tipo de resposta que você quer. Tipo, você pode colar um texto ali de tipo avaliação. Às vezes, né, você tem uma empresa, você pega um monte de avaliações e você quer que ele pegue para você essas avaliações e diga se é boa ou se é ruim. Aí você pega e bota exemplo e responda dessa forma: avaliação 1 é nota de 1 a 5, né? Caso for um texto corrido, funciona. Então esse é um exemplo literal do que você quer. E aí você também pode pedir um exemplo mais descritivo, né? Como a gente vai abordar no prompt. Tipo, quero um resumo longo e descritivo, apresente os tópicos X e Y de cada questão. Apresente sempre o lado positivo e negativo. Isso é bem legal para quando você quer entender um lado político, né? Sempre argumentos bons e ruins. O contexto, que é um dos mais importantes. Então tu vai explicar um pouco do que está por trás daquilo ali. Então, tipo assim, vou pedir para ele uma receita. Um contexto é o que eu tenho de ingrediente naquela receita, por exemplo. Ou vou pedir para ele criar uma ideia de rede social. Então eu vou dar o exemplo do que é. Não, eu quero um post para Instagram, mas eu sou uma pessoa que gosta de livros. Ou eu sou uma empresa de, sei lá, uma padaria. Se eu não disser, ele vai dar um monte de ideia perdida. Tipo assim, um monte de ideia de post para Instagram genérica, sem ter esse contexto de o que você é, né? Por exemplo, sou um estudante, sou um profissional de tal coisa, sou um dono de empresa X e assim por diante. O tom, de que modo você vai escrever, então, tipo, ele pode escrever uma coisa mais formal, mais descontraído, ou para uma criança, como a gente já visto, né? A ação, então você sempre tem que terminar pedindo algo, né? Então, crie uma imagem, escreva um poema, ou explique sobre tal coisa, crie um debate sobre tal coisa, crie uma lista, me explique sobre isso, né? O ideal é sempre você pedir, especificar o que você quer. Me dê um exemplo ou me explique. Ele vai gerar coisas diferentes. E por fim, a persona, né? Então, isso aqui ele melhora o resultado de acordo com algo especializado que você queira, né? Então, às vezes você quer que ele responda como um comediante, para ser algo engraçado. Me explica inflação como um comediante. Então, ele provavelmente vai criar alguma piada ali sobre inflação.
Ou como um especialista, me explique, faça, ou a gente vai usar o exemplo aqui embaixo, vai ser melhor. Ou como um psicólogo, tem bastante gente que faz isso, tem algumas contraindicações sobre isso, mas às vezes você quer aprender alguma coisa sobre isso, é interessante. Então, beleza. Vou apresentar aqui um exemplo na prática de como aplicar o FACTAP num prompt complexo, né? Antes de eu falar, até eu vou falar, não é necessário usar ele sempre, porque se for uma pergunta simples, se for uma coisa tipo assim, ó, o que é inflação, não tem muito como ele errar. Dificilmente ele vai fugir do tema padrão ali. Agora, quando você passa a ter uma coisa mais complexa, como o estúdio persona, como a gente está falando, esse modelo aqui ele ajuda muito a ter um resultado muito melhor. Então, no nosso exemplo aqui, a gente está querendo, vamos para a ação primeiro, né? A gente quer que ele crie uma persona que completa, trazendo dados demográficos, comportamento e hábitos, objetivos. Então aqui eu delimitei tudo o que eu quero já que ele crie para mim. Porque se eu botar só cria uma persona, ele às vezes ele podia só trazer uma coisa, só trazer outra. Mas como é que eu vou saber que precisa disso tudo aqui? Eu também não sabia. Eu pedi para ele o que era um estudo de persona e o que precisava. Aí ele me trouxe esses tópicos e eu trouxe para outro prompt. Então às vezes você pode pedir para ele antes para te ajudar a fazer o pedido. Então a gente já viu aqui que o ação é esse pedir, né? E quanto mais específico é esse pedido, quanto mais os delimita o que você quer que entregue, melhor. Mas voltamos aqui para a parte de persona que geralmente entra no início aqui do prompt, né? Então, responda como se fosse um especialista de marketing com 10 anos de experiência, focado no nicho alimentício, porque a gente está trabalhando aqui com uma empresa de sorvetes, né? Trabalhando principalmente com pequenos negócios para construção de marca e divulgações. Então, isso aqui, por mais estranho que pareça, ajuda ele a focar o conhecimento ali, os dados dele nessa parte de marketing, focado em alimentos, focado em pequenos negócios voltados para a construção de marca e divulgação. Ele tem informações da internet inteira. Então, se você delimitar, ele tem mais chance de abordar aquilo de uma maneira mais profissional. Aqui o vermelho eu peguei e dei uma descrição do que seria o negócio. Botei o nome, botei o que é, que é focado, a operação, do que ela oferece, qual é o sentido do negócio, o que ela visa e bem detalhado. Quanto mais detalhado o contexto dessa parte, principalmente para negócio, melhor. E aí o tom, então eu botei o tom aqui que precisa ser compreendido por pessoas leigas. Vamos dizer então que o dono do negócio não é uma pessoa especialista em marketing, mas ela quer isso aqui para ela poder usar em outro IA talvez para criar um post de rede social ou para ela entender qual realmente é a persona do negócio dela, para ela focar nesse ponto aí, em quem ela precisa abordar, em que ela precisa vender. Então ela precisa entender o que ele vai cuspir aqui, né? Porque se você não botar esse tom, talvez ele traga vários pontos técnicos, já que você pediu para ser um especialista de marketing. E aí aqui a gente aborda aquele exemplo mais, não um exemplo real, né? Um exemplo mais teórico ali. Então essa persona precisa ser separada em dado demográfico. Eu volto a repetir lá em cima o que eu botei, quais os tópicos que eu quero e aprofundando cada um através de tópicos bem explicados. E por fim, eu fecho ali com a formatação, crio uma lista de tópicos para cada seção dessa pessoa, para explicar que realmente eu quero uma coisa específica. Então, eu vou copiar esse prompt aqui. E primeiro, eu vou criar um novo chat aqui e vou pedir: crie uma persona para para a minha sorveteria. Vamos ver o que ele vai me responder. Ó, é, ele ele até pede mais informações, então ele não cria logo de cara e ele dá um exemplo de como é uma persona. Ó, ele dá um exemplo geral, né? Então eu vou insistir aqui, não quero escrever muito, então, faça um
exemplo para... Não, faça mesmo assim. Ele pegou aqui a minha região, provavelmente pelos dados do Google. Então, ó, ele cria aqui, ó. Realmente ele traz as mesmas coisas que tem lá, mas como eu não dei nenhum contexto, ele até pediu, né? Eu falei, não, faz mesmo assim. Ele pega aqui uma ideia geral do que é que seria a sorveteria aqui, né? Agora, se eu vim aqui e criar uma nova conversa e colocar todo aquele nosso prompt, ele já vai direto trazer, ele nem pede mais informações, porque a gente já deu, e ele vai criar aqui a persona com base no que a gente pediu. Então ele traz cada um dos dados lá, separadinhos, em lista, né, como a gente pediu, e explicando. Ó. Então, a idade tal, na fase adulta, com certa estabilidade financeira, mas ainda tem seus gastos. Porque eu especifiquei que a sorveteria é um pouco mais em conta, né? Então, são os hábitos, os objetivos e cada um ele diz o que quer e explica detalhadamente como a gente falou, só que sem ser muito complexo. E ok, então era isso. É bem técnico essa parte, assim, bem profunda, né? Mas a gente já tá quase acabando. Essa parte é mais uma questão de você treinar e mais lembrar a sigla. Então, quando você for fazer alguma coisa mais específica, você consulta, pode até pesquisar, talvez perguntar para ele. Você pode realmente perguntar para o Gemini quais dicas que ele dá para melhorar o prompt, ele vai te dar algumas. Mas se você lembrar ou salva essa ideia aqui em algum lugar, que esse modelo ele ajuda muito no resultado do seu prompt, né? Então, quase acabando. Eu só vou explicar mais algumas coisas que o Gemini consegue fazer para você. Então, o Gemini ele consegue criar imagens. Hoje é até foram um dos modelos que deram mais certo aí para criação de imagem. Então, você pode vir aqui e criar uma imagem de um ratinho. Não, ratinho é ruim, né? De uma gata preta. Ela está em uma biblioteca. Vamos ver. E aí aqui ele vai começar a gerar a imagem. Enquanto ele gera, você também pode mandar uma imagem e pedir para ele mudar. Então é as famosas imagenzinhas que ficam no Instagram rolando ali, que é tipo, manda uma foto sua ali com a sua querida, pode ser sua mãe, sua esposa, sua namorada, e aí pede, transforma essa imagem em desenho, transforma essa imagem em um desenho tipo X, ou um quadro estilo tal, e ele vai melhorar. E aí então aqui, ó, ele criou a imagem do gatinho preto, tá até lendo um livro em uma biblioteca. Mas eu não queria que esse livro estivesse na frente dele. Então você chega aqui, tire o livro da frente do gato. E aí ele vai aqui gerar a imagem de novo, tirando aquele livro. Vamos ver. Então você pode ir melhorando, mudando, né? Se você não gostou de alguma coisa. E só que ele, como ele gera, às vezes ele vai gerar totalmente diferente a imagem. Então, aqui é uma imagem tal, aqui já é outra que é parecida, mas não é igual. Para a geração de imagens, segue as mesmas dicas, não estão específicas como aquela ali, mas de especificidade. Quanto mais informações você der, como você quer essa biblioteca, por exemplo, né, quer uma biblioteca grande, o gato quer parecer ele grande, quer que ele pareça pequeno, ele é preto com alguma especificidade, ele está numa janela, ele está numa mesa. Quanto mais informações você der, mais fácil de você chegar a uma especificidade do que você quer criar. Por exemplo, de imagens, ao contrário de tom, você vai escolher o estilo, né? Então, agora quero em um estilo de desenho. Então, aí ele vai mudar. A criação de imagens tem um limite, gente. Então, daqui a pouco, se eu continuar criando, modificando essa imagem, ele vai falar, não, você chegou no seu limite, se você quer fazer mais, você vai ter que pagar. Você pode pagar, ou você pode
Ó, aqui ele já mudou, já ficou um desenhozinho cartoonizado, bem bonitinho, do gatinho preto. E você pode pagar, né, fazer aqui o upgrade pro Gemini Pro, ou você espera no dia seguinte que ele libera todo dia mais imagens, né? Lembra que eu falei lá do Gamma App que você tinha que pagar os créditozinhos e você só ganha os créditozinhos se você indicar. Então você pode vir aqui, pedir para ele gerar a imagem do que você quer e vai lá e bota no Gamma App e não precisa gastar os créditos. Agora eu vou, ó, então a gente pode gerar imagens, a gente pode fazer buscas, né? Tipo ali a gente ele já tem conhecimento, mas ele tem um conhecimento limitado até tal data. Então, na maior parte das vezes, quando você pede alguma coisa, ele às vezes nem pega de alguma fonte, ele nem chega a pesquisar, ele já pega do conhecimento interno que ele tem. Mas às vezes você quer realmente saber algo atual, por exemplo. Ah, qual foi o resultado do jogo do Flamengo na Mundial? Aí você vem aqui e ele vai mudar aqui, ó. E até ele mudou o prompt, então ele vai pensando aqui, mas em teoria ele pesquisou esse resultado. Então o Flamengo ganhou, ó, pesquisando no Google. Ele vai confirmar a informação. Então ele pesquisa realmente. Então quando você pede que pesquise para mim tal coisa, ele vai no Google pegar a informação, que é mais fácil até de estar verdadeira. Deixa eu ver aqui. E agora só vou apresentar mais esses dois tópicos aqui. A pesquisa aprofundada é quando você quer um documento maior sobre algum tema específico. E ele é mais limitado, né, que o Google Gemini padrão. E é aqui, ó, o Deep Research, que eles chamam. Você vai clicar aqui, e ele até vai pedir para iniciar uma nova conversa. E aí, aqui você vai realmente pedir para ele fazer uma busca na internet, pesquisar sobre aquele tema e te entregar assim um documento grande sobre aquilo. Então, ó, o que é inflação? Detalhadamente. Com o Deep Research ativado, ele vai vir aqui e provavelmente ele vai até te pedir mais algumas coisas. Ó, ele apresenta um plano de busca na internet. Então, você vai ver aqui que ele vai, ó, primeiro ele vai pegar a definição, depois ele vai investigar as principais causas e descrever os métodos de índice de preço e não sei o que, analisar diferente tipo de inflação e no final pesquisar exemplo. E aí ele vai criar um relatório e vai entregar. Só que ao contrário do Gemini que ele te entrega instantaneamente, quando você inicia aqui do Deep Research, ele vai fazer essa busca. E aí, às vezes, ele vai demorar alguns minutos. Na verdade, às vezes não, ele sempre vai demorar alguns minutos. Aí aqui ele vai mostrando como ele está fazendo a pesquisa. Ele vai pegar várias fontes, ele vai construindo o texto e aí depois no final ele vai trazer o documento pronto. Você precisa ficar aqui esperando ele? Não precisa. E a propósito, se você tiver o Gemini instalado no seu celular, ele te manda uma notificação dizendo, ó, tá pronto. Então, enquanto ele fica aqui pensando, a gente vai criar uma nova e vai mostrar aqui o que seria a última parte que eu trouxe aqui para vocês, que são a conexão com as outras ferramentas do Google. Lembra que a gente trouxe ali, eu trouxe para vocês que o Google ele tem o Workspace, que tem várias ferramentas, né? Eu vou até abrir aqui para vocês, ó. Aqui, ó, o Drive, ele tem todas as ferramentas, né? Tem o Fotos, Notícias, o Drive e também ele tem o Maps, que é dele. Por exemplo, a Agenda que a gente já viu ali, o Notícias. E o Gemini ele já está integrado com algumas ferramentas. Então, quando você vir aqui, você pode vir aqui e apertar arroba e ele já vai te mostrar, ó, todos os, ó, o Google Hotels, o Google Voos, o YouTube. Então aqui ele mostra todos os aplicativos do Google que você tem acesso para chamar, que é a parte de agentes, que é essa parte que ele traz automações, ele não só gera um texto, mas ele conversa com a aplicação do Google para te entregar algo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo mais básico, o Google Calendário. Então, eu vou botar aqui @Google Calendário e vou pedir para ele, marque um compromisso amanhã, dia 19/6, às 14 horas,
para a aula presencial no Consec. E aí ele vai pedir para acessar o Google, ele vai conectar aqui com o Google Workspace. Você dá a continuar, ele vai acessar o calendário. Ele vai vir aqui, ó, aula presencial no Consec, dia 19, das 2 às 3. Ele sempre bota 1 hora. Aí se você quiser, você pode clicar aqui e ele vai te levar direto para a sua agenda, onde, olha lá, já está lá. Aqui as opções. Já está lá marcado a aula presencial. Então, você não precisa nem ir na agenda. Você chega e pede para ele ali, pode ser até por fala, né? Podia vir aqui, ó, vamos ver se ele funciona. Agora marque um compromisso para no mesmo dia à noite. Aqui não deu por causa do computador, mas pelo celular. Ele já entendeu. E ele já marcou também compromisso. Como eu não falei a hora, ele botou às 5 horas. Compromisso. E aí aqui é um exemplo de agenda, né? Mas a gente podia pedir um voo. Ó. Ah, é... Aí, ó. Então ele vai lá olhar o Google Voos, que é um compilador de várias passagens, de várias companhias de passagem, né? E ele vai falar, ó, tem um voo saindo tal, com tal preço, e aí ele vai aqui apresentar já os voos. E você pode clicar aqui, e ele vai te levar para o Google Voos, né? Para você ver os valores e tal. Então, ele está conectado com vários aplicativos do Google aqui para vocês explorarem. Você pode pedir para ele pesquisar um arquivo. Ache para mim o arquivo. Vamos ver o que do exemplo da aula. Vamos ver se ele vai achar. Ó, aí ele vai vir aqui e vai dizer onde está o arquivo. Ó. Aí eu posso clicar e ele já acha. Vamos dizer que você tem um monte de arquivo, não quer ficar procurando no Drive, ele consegue achar para você. E eu acho que é isso, gente. Deixa eu voltar aqui para meus slides. Vamos ver se ele acaba a nossa pesquisa aprofundada. Não acabou ainda. Ó, tá indo. Vamos ver se até o final da hora ele acaba. Eu queria mostrar mais alguns pontos ali. Mas ok. Voltando, já falei um pouquinho, mas é importante falar que a IA ela sempre responde. Raramente hoje já foram melhorando ali, como a gente viu no estudo de persona, ele já pede mais informações, mas não é sempre. Às vezes ele só responde. Ele e não necessariamente ele está errado, ele está certo. Então ele vai te responder de uma forma muito convincente sobre algo. Então talvez a gente pesquise ali o que é a inflação no país tal, na região tal, o que acontece de crimes em tal lugar, e quanto mais específico, mais fácil ele inventar alguma informação para te entregar. Então, dificilmente, o problema da inteligência artificial é que ela não é alguém que escreveu aquilo ali. Ela pega várias informações e às vezes ela pode pegar informações de outro lugar e te responder como aquilo ali. Ela pode, tipo, é o que eles chamam de alucinação. Então, ela cria uma resposta que não é verdade. Tanto que se a gente vê aqui, ó, no Gemini, ele sempre está aqui, ó, Gemini pode cometer erros. Por isso é bom checar as respostas. Então, quanto mais específico é a pergunta, mais a chance de errar. Ah, mas então como é que eu vou pesquisar sobre alguma coisa que eu não sei? Você vai lá, pesquisa, lê por cima, entende, né? E depois você confere a fonte. Vai ali no site e vê se realmente o que ele falou é verdade. Ou, por exemplo, você já é uma pessoa especialista na área, vai lá, pega, não quer escrever o texto do zero, pede para ele escrever o texto, mas revisa, vê se tudo que ele escreveu é verdade. Porque às vezes ele escreve bonito, mas não escreve certo. E por fim, use, né, de forma ética e responsável. Então, as próprias empresas, né, elas já limitam várias coisas. Então, você pesquisar ali que você quer construir uma bomba,
ela não vai deixar. E se você quer para coisas ilegais, né? Então ele já tem ali barreiras para isso. Tá frio. É, então use de forma ética e responsável. Você pode usar a inteligência artificial para aprender, para tipo, ter muita eficiência no seu trabalho e na sua empresa, tanto para aprender coisas novas quanto para fazer coisas que você não sabe, porque ela tem muito conhecimento, mas use de maneira ética e responsável. Para você aprender mais, até eu não falei aqui, acabei pulando. Aqui atrás eu coloquei algumas outras inteligências artificiais que também tem acesso gratuito, parcial, igual ao Gemini, né? Temos o DeepSeek, que é chinês. Temos o Copilot, que é da Microsoft. O ChatGPT, que é o mais famosinho, da OpenAI. O Perplexity AI também, que é da Perplexity, da empresa. E o Leonardo AI, que é de imagem. Ele já é mais focado para a imagem e o prompt é totalmente diferente desse que a gente abordou. Mas ele é focado em imagem, então você consegue especificar um pouco melhor e ter um resultado às vezes até melhor que os gerais de texto, né? Por fim, eu vou deixar aqui algumas dicas para vocês aprender mais sobre inteligência artificial, sobre ferramentas e sobre praticamente qualquer coisa hoje em dia. Sobre mais focado em ferramentas digitais, assim, vocês vão encontrar no canal do YouTube da Alura. Tem bastante coisa, ela é uma empresa de cursos dessa área digital, marketing, empresarial. Tem lá muitas lives, muitos podcasts sobre essa área de graça. Então o canal do YouTube deles eu super recomendo. E o Hashtag Treinamentos é mais focado em ferramentas para o mercado de trabalho mesmo. Eles vendem os cursos ali, né? São empresas disso. Mas no YouTube deles já tem muito conteúdo assim que você consegue aprender uma vida de coisa ali. Sobre planilha, sobre documento, sobre programação, tem tudo lá. E o que eu mais recomendo, assim, disparado, é a escola virtual do Gov, que é atrelada à sua conta ali do Gov, que é do governo. E tem muita coisa aqui, gente. Se vocês virem aqui só pra gente dar uma olhada no. É tudo em português. Aqui ó, aparentemente tem até uns cursos em inglês aqui, mas a maioria dos cursos são em português, porque é feito pro cidadão brasileiro. E tem diversas cargas horárias, diversos. Vamos ver quais os temas tem aqui. Tem muita coisa. Ó. Tem água e saneamento, análise e ciência de dados, aposentadoria e previdência, tem de tudo. Tem educação e docência, economia, ética, gestão de pessoas, transparência, infraestrutura, inovação, liderança, meio ambiente, praticamente muita coisa aqui que uma pessoa que está começando um negócio, uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho, você faz, você ganha certificado. Os cursos são muito bons, eu já fiz alguns. E vários cursos aqui são focados para o mercado de trabalho. Então, às vezes, aquela vaga te pede um curso sobre algo específico. Tipo, vamos ver se é economia que ele gera alguma coisa. ASG na gestão pública. Então, às vezes, ele pede alguma coisa sobre conhecimentos em ASG. Proagro, o que você precisa saber. Noções sobre cooperativismo. Né? O mercado de câmbio aplicado à Receita Federal. Que é bem específico mesmo. Desenvolvimento pessoal, o que tem aqui. Comunicação assertiva, oratória, né? Quantas pessoas têm dificuldade nisso? E aqui tem um curso, 50 horas, feito pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Então, pessoas aí que, né, a gente paga o salário deles e eles fazem o curso aqui, tá de graça e você nem sabe da existência. Educação financeira pessoal, importante, Banco Central do Brasil fez. Então, eu recomendo muito. É super simples, você entra aqui no site escolavirtual.gov, faz a sua inscrição aqui com seu gov.br, que hoje todo mundo tem para pegar tudo aí, e tem um monte de curso ali. Tem o Coursera, que ele é um site de cursos, ele tem muitos cursos em outros idiomas, mas a maioria deles tem legenda. Então você vem aqui e mas o curso é pago. É pago só se você quiser o certificado. A maior parte dos cursos aqui você consegue ver e aí se você quiser no final você gera o certificado. Mas tem cursos aqui de empresas como Google, Microsoft, empresas gigantes
e fica bem bonito no currículo aí você dizer que você fez lá um curso da Google, né? Mas aqui mesmo você pode aprender sobre qualquer coisa, principalmente na parte de tecnologia, tem muito curso aqui e todo mundo recomenda. A Khan Academy também é outra eles são até uma instituição lá, ó, pública lá, se não me engano, nos Estados Unidos. E ele tem vários cursos para criança também, se não me engano. Ó, matemática fundamental, teste de matemáticas, ó, parte educacional mesmo, né? E entre diversos outros cursos aqui, ó. Se você ir computação, ó, programação, ciência da computação, voltados tanto para crianças quanto para quem quer aprender fora disso, né? Ou quer relembrar às vezes, esqueceu, sempre importante para uma concurso público, né? E o edX, que também é outro site que nem o Coursera, de vários cursos online em inglês sobre várias áreas aqui, ó, administração, cibersegurança, ciência da computação, inteligência artificial, ó, inteligência artificial aqui, ó, curso da IBM, que é uma empresa grande de computação, curso de Harvard, curso da Google, só empresa gigante aqui e você também no mesmo esquema. Você vem aqui, você se registra e aqui é o valor do curso, mas você consegue vários cursos você consegue fazer eles, ver todo o conteúdo, aprender e só não ganha o certificado. Então, estou aqui apresentando para realmente quem quer, tá aí, só fazer, só se dedicar. Todos você consegue acessar pelo celular, são todos sites. Eu vou deixar aqui o slide depois e vou deixar provavelmente lá na parte do Instagram do Consegue. Mas também vocês só pesquisam aqui pelo nomezinho das empresas, né, que vocês vão encontrar bem fácil na internet aí. E eu acho que é isso, gente. Quem puder aí preencher o formulário só para me ajudar na parte da faculdade. E amanhã eu vou estar presencialmente ali no Conselho Comunitário para tirar dúvidas. Se você quiser lá bater um papo sobre isso, quer aprofundar alguma coisa que eu não aprofundei aqui, ou até conhecer o nosso espaço ali que a gente está reformando, é só aparecer lá. Então, muito obrigado, boa noite. Desculpa aí pela essa montanha de conteúdo e tudo correndo. Eu também não queria me estender muito, né? Porque já comecei às 7, já é às 9 horas, quase 9 horas. Então, é isso. Boa noite. Até mais.